Olá, pessoal. Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia de Congresso Empreendedores do Paraná. Damos início ao nosso quinto webinar. É uma satisfação ter todos aqui com a gente mais uma vez. Hoje o tema mais especial, um tema que foi muito pedido pela nossa audiência, que é de transformação digital. A gente vai falar como adaptar o seu negócio para competir em um mundo cada vez mais conectado, como utilizar esse cenário a favor do seu negócio, quais são as consequências na cultura da sua empresa, enfim, o que você consegue trabalhar, você pequeno, médio e grande empresa, você líder do negócio, você empreendedor, você colaborador, como que você pode ser impactado com isso e quais são os comportamentos que isso vai exigir. Eu sou o Everton, sou coordenador da área de vendas para pequenas e médias empresas aqui da CP e também coordenador do núcleo de crescimento e inovação da Associação Comercial do Paraná. Hoje eu tenho duas feras aí para falar comigo sobre esse campo de inovação e transformação digital. Apresentando o Arthur Igreja, ele é cofundador da plataforma A Inovação e autor do livro Conveniência, o nome do negócio. Arthur, seja muito bem-vindo. Pode falar um pouquinho aí sobre o seu trabalho à frente da A, o que você está fazendo nesse momento em frente ao seu negócio. Seja bem-vindo, pode saudar a nossa audiência. Pessoal, boa tarde, muito feliz de estar aqui. Obrigado, Everton. Já dando um alô para a Érica também. Bom, eu estou muito focado em inovação, transformação digital nos últimos anos. Tenho feito mais de 150 palestras por ano aqui no Brasil e vários outros países. No último ano lancei esse livro, então, falando sobre como trazer inovação para pequenos negócios, que sempre foi uma preocupação minha. Inovação é um assunto que sempre parece que remete a empresas gigantescas, né? Empresas que têm capital infinito, parece que estão lá no Vale do Silício, e eu tentei aterrissar isso, né? A gente sabe que mais de 90% das empresas brasileiras são pequenas, estão no setor do varejo, de serviços, justamente essas são as mais impactadas agora com essa pandemia toda. Então, nesse momento, eu virei todo o meu olhar para tentar entender, porque eu imagino, eu estimo e entendo que inovação vai ser mais importante do que nunca, só que agora numa velocidade recorde. Então, pandemia, coronavírus, na verdade, são um grande catalisador de tendências que iam acontecer nos próximos anos, mas agora todo mundo tem que se adaptar em semanas e dias. Então, estou muito feliz de estar aqui para bater esse papo com vocês. Poxa, legal, Arthur. Mais uma vez, seja bem-vindo. E a nossa outra convidada é a Érica Marques, uma das grandes entusiastas de inovação da nossa capital. Érica é gestora também do Google Business Group, além de ser facilitadora do Design Sprint para negócios, uma grande referência aqui para a gente também. Érica, fala um pouco do teu trabalho, o que você está fazendo nesse momento, o que você traz hoje para a gente, um pouquinho do seu trabalho também como facilitadora, né, dessa metodologia tão interessante, e também do seu trabalho ali com o GBG. Legal, obrigada, Everton. Boa tarde para todos. Para você que está nos assistindo agora e para quem vai assistir na sequência, boa tarde, boa noite, o que seja. Eu faço parte da comunidade global da Google, né, que é o Google Business Group, presente em mais 100 cidades ao redor do mundo, e Curitiba foi uma das primeiras a abrir em 2012 e é referência internacional, e é uma comunidade de profissionais voluntários. Então, o nosso princípio é colaborar e aprender uns com os outros, né? Então, tem profissionais de diversas áreas, desde a criatividade, marketing digital, coaching, felicidade. Então, a gente compartilha bastante de diversas ferramentas, além das próprias metodologias e ferramentas da Google, né? E foi através dessa comunidade, a Google Business Group, que eu conheci a metodologia Google, conhecida como Design Sprint, é muito falado graças ao livro Sprint, né, do Jake Knapp. E então, desde 2014, eu facilito em empresas, em comunidades, em universidades. É uma metodologia desenvolvida dentro da Google, mas não é só para Google, é para empresas de qualquer tamanho, qualquer negócio, seja no momento de ideação a desenvolvimento, né, seja para a área de transformação digital. E o que é bacana é que, por fazer parte
dessa comunidade também tive experiências em Singapura, Vale do Silício, Nova York, Boston, e tive a oportunidade também de conhecer o Jake Knapp e aprimorar ainda mais essa metodologia, né? E aqui em Curitiba, olha que legal, a gente aplicou no Worktiba, que é o primeiro espaço público de coworking do Brasil, junto com a Prefeitura, Agência Curitiba, Vale do Pinhão, com os grandes talentos, né, os grandes empreendedores buscando uma solução para a cidade. Então, esses grandes talentos, junto com outras empresas, startups e o governo, trouxeram uma solução para o passeio público. Então, veja, uma metodologia que pode ser utilizada em qualquer área e que traz grandes resultados. E eu também precisei me reinventar, né? Então, a gente lançou o Sprint XP, que ia trazer esse curso online e também poder aplicar para as empresas através de videoconferência em live, né? Online e ao vivo. Então, é isso que a gente está vivenciando agora, entendendo dentro da comunidade, né? Para ter ideia, no passado participaram mais de 14 mil pessoas dentro da nossa comunidade. Então, como que os negócios estão se desenvolvendo e como acelerar para que venha a transformação digital para amanhã, como disse o Arthur, né? Era para ontem, mas vamos desenvolver para amanhã, então, né? Poxa, legal, gente. Mais uma vez, prazerzaço estar falando com vocês e trazer esse conteúdo tão relevante para os nossos associados e para a comunidade em geral. É sabido, né, a gente já comentou um pouco que a atual situação, né, com a disseminação do Covid-19 acelerou muitas coisas que eram desejos de muitas empresas, que era de se reinventar, ter essa transformação digital dentro da sua cultura, dentro do seu negócio. Contudo, isso foi acelerado ainda mais e a tecnologia a gente sabe que vai desempenhar um papel fundamental nisso tudo, né? Desde a nossa forma de consumir, que vem passando, a nossa forma de trabalho, a forma como nós, como empreendedores, fazemos as contratações, o relacionamento de contrato de trabalho mesmo, tudo isso vai passar por mudanças, a forma como que a gente recebe os produtos na nossa casa, enfim, tudo isso está em xeque nesse momento, e imagino que quem está à frente do negócio, como empreendedor, seja como líder, seja como colaborador ali, dá aquela angústia, poxa, mudar nunca é fácil, né? Transformação remete a isso, e é por isso que eu acredito muito que essa transformação começa justamente pelas pessoas, né? Pelo seu mindset, como que ela vai realmente precisar se adequar a esse novo cenário. E aí a minha primeira pergunta o que nós, como indivíduos, como CPF, precisamos nos transformar para nos preparar para essa transformação digital. Podemos começar pelas damas, pode ser você, Érica, depois a gente pode ir intercalando, fiquem à vontade para escolher a dinâmica, tá, pessoal? Então, bem como você falou, né, Everton, eu acredito nisso também, a transformação vem das pessoas, né, o digital, ela é uma ferramenta, mas quem vai fazer a transformação são as pessoas. Então, isso de modelo mental, de mindset, de se reinventar, tem tudo a ver com o desenvolvimento pessoal, né? Então, foi muito falado ano passado, inclusive, sobre soft skills, as novas habilidades do futuro, só que o futuro é agora. Então, eu acredito que essa transformação ela é possível quando as pessoas começam a se reaprender a aprender, inclusive, né? Então, se reavaliar e entender melhor sobre gestão do tempo dela, gestão de como ela vai funcionar dentro de uma sociedade, então ser mais solidário, porque entende que você faz parte de algo. Você não está sendo solidário para ser legal com alguém, você está sendo solidário porque você está sendo legal com você e com o mundo. Então, eu acho que é uma nova forma de pensar a vida e agir, né? Poxa, muito legal. Eu acho que eu também concordo, enfim, mas eu acho que o ponto de partida também o que eu vi nas últimas semanas, né? Então eu vi muita gente presa num estado de esperando que as coisas possam voltar de alguma maneira a como elas eram em 2019, isso não vai acontecer. Então, assim, o primeiro passo para você mudar é você parar de negar o estágio atual da mudança, né? Então, a outra armadilha que eu estou vendo mental nesse momento é simplesmente essa pergunta que eu recebo todo dia, que é quando isso passa? E o fato é que ninguém tem essa resposta. Então, qualquer pessoa que falar qualquer prazo vai estar dando um chute. Então, tem chutes melhores e chutes piores, mas todos são chutes.
Dito isso, se a pessoa ficar simplesmente no estado do eu gostaria que as coisas não tivessem acontecido, eu também não, e a humanidade inteira, mas é o que tem para hoje. Então, acho que o primeiro ponto empresário não pode ser otimista ou pessimista, tem que ser pragmático, tem que ser realista. E a outra coisa, ele tem que encontrar negócios, oportunidades e desenvolver negócios com aquilo que ele tem. Então, todos nós gostaríamos que não existisse coronavírus, todos nós gostaríamos que o Brasil fosse radicalmente diferente, mas é o país que nós escolhemos para viver e coronavírus nós não escolhemos. Então, dito isso, é o que tem para hoje. Nós temos consumidores que estão mais em casa, nós temos restrições de circulação, nós temos novos hábitos de consumo e o terceiro ponto que eu acho que é importante desse ponto de vista mental, então não ficar esperando, puxa, será que daqui a um mês as coisas vão estar de volta? Mas então não espera um mês, sabe? Você tem a oportunidade, de repente os teus concorrentes estão exatamente nesse estado mental, eles estão lá assim, eu vou esperar um decreto para poder pensar em fazer algo diferente. Então faz antes, você ganha 30 dias na frente da tua competição. E uma coisa que eu tenho falado muito também, em todas as participações, no final do dia, todo mundo reclama de falta de tempo, todo mundo reclama que gostaria de aprender um negócio, mudar um negócio, todo mundo, você conversa com qualquer empresário, ele vai falar, mas aquele processo eu sei que podia ser mais digital, mas eu nunca tive tempo de mexer naquilo. Então, tá aí uma belíssima chance, você tá com mais tempo, tá com mais possibilidade. Claro que a realidade dos pequenos negócios é muito dura, a realidade da iminência aí de falta de fluxo de caixa, então não dá para dourar também o problema, nem todo mundo está em home office, e é uma coisa que se alguém está quem está nos assistindo já está numa condição social bastante privilegiada, então se a gente tem essa chance de estar em home office, de rever negócios, nós estamos muito protegidos, podendo proteger as nossas famílias, já numa vantagem tremenda. Então acho que tem que refletir sobre todos esses pontos para daí entender que é um momento sim para fazer grandes mudanças. Poxa, legal. Uma contribuição também minha em relação a isso é adotar uma visão estoica aí, né, em relação ao negócio, em relação à vida, né? Pensar no que está sob o seu controle, sob o controle da sua empresa, porque se preocupar com o que está em torno, com o que vem do governo, com o vírus, que muitas vezes não depende da gente, né? A gente tem que torcer muito para pessoal da saúde resolver esse problema que é global, né? E foi até uma das dicas que eu ouvi no webinar que repercutiu bastante aqui em Curitiba recentemente, né? Que foi dos CEOs das empresas, dos empreendedores em Endeavor. E eles falaram de forma unânime que focar no que está sob controle, olhar para as despesas, né? E uma segunda é uma lição dentro de casa aqui da CP, antes até de estourar o coronavírus, a gente vem se reinventando, né? Esse ano a CP completa 130 anos e algo na reunião de board, na reunião com gestores, a gente chegou à conclusão que, cara, a gente precisa aceitar que a transformação de agora em diante vai ser constante e mais rápida do que a gente está acostumado. E quando a gente admitiu isso e falou isso para o outro, ficou mais fácil de aceitar e a gente assimilou melhor e espero, né, a gente está conseguindo passar isso de uma forma mais fácil para a equipe e conseguimos nos preparar também mentalmente para essa fase que a gente está passando agora. E a minha pergunta é muito linkada, a minha segunda pergunta é muito linkada em relação a isso, dessa transformação individual, que é linkada à educação, né? Um dos realizadores ali da CP é a Escola de Negócios da CP. E a pergunta, e muitas pessoas também nos acionam, e a gente conversa bastante com alguns alunos da escola, enfim, pergunto como estudar para esse novo tempo, né? Até para o pós-crise, assim, a gente está vendo o impacto direto na educação, né? Alunos da escola pública até poucos dias atrás, um mês atrás, era impossível pensar em EAD em escolas públicas, e a gente está vendo em pouco tempo o Ministério da Educação conseguiu viabilizar isso, mas eu imagino que também numa educação empresarial isso vai surtir alguns efeitos, né? E aí, né, a educação online já é uma realidade, mas seria mais em direção o que estudar para essa transformação digital, assim, aonde absorver esses conteúdos, e o que mesmo, assim, que é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui. Pode ser você, Arthur.
Não, Érica, por favor, faça questão. Então, quando a gente começa a ver com relação à educação à distância, o EAD, a gente observava que as pessoas vinham com muito preconceito até, né? Tipo, ai, como assim você está fazendo distância? Presencial que é tudo, você sente professor e tal. E até isso a gente precisa reavaliar, né? E aí o que acontece? Hoje a gente tem ferramentas online, o que falta mesmo é o comportamento das pessoas, aquilo de desenvolvimento pessoal, né? De eu ter até mesmo a questão de gerir o meu tempo, entender que eu tenho que me dedicar a esse tempo, eu não tenho que assistir a uma aula, em paralelo eu estou com uma mídia social aberta ali. Então, saber voltar a estudar com um olhar novo, né? Eu achei incrível isso da Escola de Negócios, desde 98, né, a gente estava conversando antes, e agora vou ter a possibilidade de ter um EAD, porque isso vai impactar muito mais pessoas, e aí vai ter a oportunidade dos próprios alunos também conversarem com alunos de outras regiões, que isso vai enriquecer um monte o aprendizado, quanto mais quando você fala de negócios, né, com outras percepções, e isso vai abrir um leque muito grande. Então, vejo assim como fundamental EAD. Eu estava comentando com você, eu estava lendo o El País, onde eles falaram as 10 tendências, né, pós-pandemia, e a 10ª fala exatamente sobre educação à distância, que vai vir com força total e com novas experiências, né? Então, aí você começa a pensar em realidade virtual, realidade aumentada, aplicada à educação. Perfeito. Eu concordo, e eu acho que tem todos os mercados estão sendo impactados, né? Então, eu tenho acreditado muito na tese de que tem pouca coisa inédita no meio do coronavírus. Então, tem o amadurecimento de muita coisa que estava sendo negado, sabe? Eu tenho falado muito, algumas semanas atrás, numa entrevista, me pediram assim, olha, mas o e-commerce agora é uma tendência. Eu falei, desde 97, né? Então, não é exatamente... Não é que nós descobrimos e-commerce na pandemia. Pode ser que algumas empresas descobriram que e-commerce é importante na pandemia, mas é uma descoberta pessoal, né? Não é uma descoberta global, é uma coisa um pouco mais individualizada. Mas, dito isso, se tem 2 mercados que estão, sim, levando uma pancada no sentido de chacoalhão, né? Sem sombra de dúvida, é o mercado da medicina e da educação. A medicina com uma série de tabus que estão sendo quebrados, então a possibilidade da telemedicina é uma coisa que estava engavetada há muito tempo, todo mundo sabia que dava para fazer, mas por alguma razão simplesmente não passava no Congresso. Então dá para imaginar o porquê. Uma outra coisa, os governos mais digitais, nós vamos sair disso muito melhores. Se os legisladores conseguiram fazer votação remota, quem sabe eles descubram que dá para fazer transformação digital em governo também, dá para enxugar a máquina pública, dá para fazer um monte de coisa legal. E com relação à educação, o ponto que a Érica trouxe faz muito sentido, porque traz... quando você está na sala de aula, a pessoa pode falar, bom, mas eu estou entediado porque a experiência que o professor está me entregando é tediosa, mas o fato é que o EAD coloca o aluno como responsável pela sua disciplina. Então, na sala, ele vai lá, fica absolutamente não interessado e ele vai falar que a culpa foi do professor que não puxou a orelha dele. Agora nós temos a possibilidade do aluno estar assistindo o conteúdo e só depende dele estar olhando e prestar atenção e aprender ou não, e o professor vai estar tocando o barco, né? Então, eu acho que a educação vai passar por uma aprovação muito grande, porque eu tenho falado, se você imaginar 2 cenários, imagina uma pessoa que está estudando numa instituição que ela paga, né, para ter essa educação presencial. Eu acho que o que a Érica falou com relação ao preconceito do mercado faz todo sentido. Antes tinha uma coisa meio torta, né? Muita gente me perguntava, Arthur, eu achei esse curso, mas ele é muito bacana online. Você acha que vai ficar bom no mercado? Eu falei, o mercado valoriza quem sabe fazer alguma coisa, não onde é que a pessoa aprendeu isso. E com relação às instituições, elas passarão por uma prova, porque os 2 cenários que eu traço são o seguinte: imagina que uma pessoa está pagando uma mensalidade super cara para fazer um determinado curso, treinamento, não importa, e essa instituição entregou um EAD pífio para ela nesse momento. Aí a pessoa chega à conclusão, caramba, eu estou pagando caro e estou tendo uma experiência muito ruim durante a pandemia, então essa empresa não conseguiu se adaptar. Se der qualquer coisa no futuro, um segundo ciclo de pandemia, eu não sei se eu vou querer estar pagando isso, porque eu estou pagando um Prime e estou recebendo uma coisa muito ruim. Agora, se tudo der certo, o EAD for absolutamente incrível,
a coisa também vai complicar, porque o aluno vai chegar à seguinte conclusão: peraí, mas o EAD é bom pra caramba, funciona muito bem, adorei EAD. Por que eu estou pagando o Prime do presencial? Você está entendendo que se der certo, a instituição vai ser questionada, se der errado, ela vai ser questionada. Então, para a educação, são novos tempos e eu acho que tem muito comportamento que está sendo quebrado. Então, quer dizer, no passado, falando por mim mesmo, eu tenho citado isso, até o mês passado, eu tinha feito um punhado de palestras online, só quando eu tinha choque de agenda, mas via de regra, as empresas falavam o seguinte: se você não tem agenda, eu volto a entrar em contato no segundo semestre, quando você tiver agenda no próximo ano, porque palestra tem que ser presencial. Agora, elas entram em contato e falam o seguinte: a gente parou para pensar, será que a palestra não podia ser online? Eu acabei de sair da palestra online para uma empresa de tecnologia, então você começa a ver uma quebra de comportamentos, uma aceitação de coisas que não eram benquistas. Então, acho que na educação isso vai ter um impacto monumental. Poxa, excelente. Eu sei que tendências, né, é um assunto de interesse dos dois, assim, e vocês devem consumir muito conteúdo em relação a isso, e também é uma das perguntas que é a pergunta de R$1 milhão, né? Quais são as próximas tendências que vocês visualizam pós-crise, visto que o comportamento do consumidor ele já mudou, né? Eu dou um exemplo que é bem simples, assim, né? Eu sou um cara que me considero bastante digital já há algum tempo, né? Boa parte da minha geração já mas eu nunca tinha me atentado que eu não preciso ir todo mês ou a cada 15 dias no mercado fazer aquela compra do mês e enfrentar fila. Hoje você pede, e também os mercados aumentaram suas ofertas dentro do período de quarentena, né? Mas, cara, eu, como pessoa, mais uma vez, me considero bastante digital, não tinha me atentado a isso, e esse é um comportamento que eu não pretendo voltar a ter pós-pandemia, assim, pós-quarentena. Mas esse é só para ilustrar um comportamento de consumidor que pode gerar várias coisas e que é muito importante, a gente sabe, desde o PME, ele está ligado nessas mudanças, porque vão impactar diretamente o negócio dele. O que vocês enxergam de tendência, e a gente pode separar, eu faço essa provocação para vocês, pensando no PME e pensando em marcas também, né? Porque essas marcas também elas vão ditar algumas coisas que vão impactar em toda a cadeia produtiva aqui do país. O que vocês dizem sobre essas tendências? Cara, levando para o PME, eu acredito em 3 fortemente, né? Uma, modelo de negócios, e aí eu vou falar sobre restaurantes, né? Hoje é falado de restaurante fantasma, porque precisa se reinventar e não é apenas a entrega, o delivery, né? Mas a entrega de experiências, como levar isso. E aí um exemplo que foi feito na China, né, pelo KFC e pela Pizza Hut, foi até a forma de entrega. Não era apenas entregar o alimento, que já era uma experiência diferente, né, que o entregador chega lá, deixa o pacote em frente ao local, ele se afasta 2 metros, a pessoa recebe, abre lá o pacote, pega o que ela pediu e depois ela sai. E quando ela pega esse alimento, vem um cartãozinho dizendo a temperatura, porque é tirada a temperatura do cozinheiro, né, e de todo mundo que é envolvido nessa entrega, qual é a temperatura para mostrar que ele está saudável e o nome da pessoa. Então, até visto isso que aconteceu na China, eu acho que a gente pode ver o que aconteceu, o que está acontecendo, né? A gente pode levar isso como referência, trazer para a gente e readaptar. Então, eu acho que a experiência nova do comércio em si, ela precisa ser reavaliada, né? Então, não vai ser o mesmo, realmente não vai ser. Então, o que a gente cria de novo, né, a partir disso? Então, pegando essas referências, a gente consegue fazer uma transformação até mesmo da jornada de compra, né? O outro ponto importante é o shop streaming, né, que fala que a compra, né, além do e-commerce, que ela não precisa ser feita apenas no seu e-commerce, mas a partir de outras plataformas como o Instagram, o Facebook, que seja integrada com o seu e-commerce.
Então, avaliar isso, como vai ser feita essa compra, né? A compra através do streaming. E aí não posso deixar de falar da busca de novos conhecimentos, né? Então, o que antes eu estava acomodado, porque eu conheço muito bem do meu mercado, eu tenho que conhecer novos mercados, para que, inclusive, isso me traga insights para eu inovar no que eu faço hoje. Então, a busca de conhecimento e, claro, pensando que você tem que ter uma adequação disso, né, de como você vai organizar o seu tempo, que está diferente, e aí vou ter que falar de várias outras tendências de home office e tal, mas eu acho que essas três são fundamentais, assim. Então, eu acredito muito no shop streaming, nos novos modelos de negócio que podem ser reavaliados, e a busca por novos conhecimentos, principalmente diferente da sua área que está em comum. Então, se você já foi chacoalhado, legal. Então, o que você vai fazer com isso agora, né? Sim, gente. Muito bom, eu acho que eu gostei da provocação aí do Everton, que ele falou, essa pergunta de 1 milhão de reais, eu acho que a de 1 milhão de dólares, que vale um bocado mais do que 1 milhão de reais atualmente, né, quando tudo de euros, isso então, de euros. É quando tudo isso passa, né, mas de tendência, tem algumas coisas, como sempre, né, tem uma série de coisas contra-intuitivas, né, as tendências, elas sempre são assim, a gente traça e aí a realidade vem e mostra uma série de outros inputs. Então, ontem mesmo eu participava de um evento e alguém falou, não, porque você perguntou a respeito de grandes marcas, eu já vou falar das PMEs, mas alguém falou o seguinte, o primeiro mercado que vai sofrer brutalmente é luxo. E daí eu falei, olha, me permita discordar gentilmente, porque se você procurar o que está acontecendo nos países que estão em saída, em ciclos mais avançados, está acontecendo exatamente o contrário. E por que está acontecendo isso? Porque quando você... Tem alguns conceitos que nós temos que entender que eles não mudam. Um deles é o share of wallet, ou seja, as pessoas têm uma determinada quantia de dinheiro e ela vai ter que alocar em determinadas categorias. O que toda mudança comportamental, tecnológica, cultural causa é uma realocação de carteira. Então, o que está acontecendo? O setor que está mais apanhando chama-se turismo, então a pessoa não vai conseguir viajar. Logo, se ela não consegue viajar, ela não consegue tirar selfie, ela não consegue ostentar no Instagram e não consegue publicar um TBT na quinta-feira. Então, dito isso, como é que ela vai se presentear e vai ter experiências que vão substituir o turismo? Ela vai comprar item de luxo. Então é isso que está acontecendo na China, é isso que está acontecendo em vários países, as grandes marcas vendendo bem, justamente porque a pessoa quer ter um gostinho de conexão com aquele mundo que ela desfrutava alguns meses atrás. Então é contra-intuitivo, assim, tem muita coisa que acontece que num primeiro momento você fala, crise financeira, menos grana na economia, item caro não vai vender. Só que aí você vê que tem uma restrição na movimentação de pessoas que vira gatilho para outros consumos. Outra coisa que você falou dos mercados, você tem toda a razão, é uma coisa que eu já vinha falando há algum tempo nas palestras, nós vamos entender que tem itens, então assim, daí agora vai vir uma onda que vai ser o seguinte, agora tudo vai ser digital, então as pessoas vão querer comprar tudo pela internet, isso é uma besteira completa. Assim como tem momentos que você quer ler um negócio num tablet, e tem momentos que o livro físico é insubstituível, ou seja, nada no mundo é binário, você tem que entender o que casa para cada situação, que ferramenta que é usada em cada momento. O mesmo vale para o e-commerce. O que vai acontecer? Tem determinadas categorias de offline que na saída da crise vão bombar, porque as pessoas vão estar desesperadas por sair de casa, por passear, por poder ver produto. Então, não é que tudo vai para a internet, mas tem itens que simplesmente não geram emoção na compra. Então, por exemplo, o que o Everton estava falando, pedido de supermercado, ninguém sai super emocionado de casa para comprar detergente. Então, esse é um item que você vai passar a comprar online cada vez mais. Então, nós vamos ter uma realocação de categoria, sabe? De repente, você vai num açougue premium para escolher uma carne para fazer churrasco. Agora, quando acabar o detergente, acredite, você vai pedir para entregar em casa porque não tem a menor graça ir no mercado para ficar carregando sacola de detergente. Então, essas mudanças comportamentais atingem todas as empresas. Outra coisa que eu destaco aqui, pós 2001, 11 de setembro, nós tivemos um crescimento na preocupação com segurança que foi gigantesca. Então, os aeroportos ganharam N barreiras de verificação, de segurança, de scanning, de tudo, coisa que não existia antes.
Se o problema agora é uma ameaça terrorista invisível de biossegurança, nós vamos ter um airport check nas lojas. Então, isso vale para a PME, isso vale para o shopping, vale para todo mundo. Então, o pequeno lojista, para ele reestabelecer o seu negócio, é fundamental que, mais do que ele garantir a higiene e a saúde no seu estabelecimento, que ele demonstre isso, porque são dois atributos diferentes. Uma coisa é a tua loja estar limpa, outra coisa é você comunicar que ela é muito limpa. Então, você falar, uma coisa é você chegar no banheiro de uma loja, por exemplo, e você vê que está limpo. Outra coisa é ter uma plaquinha dizendo, nós higienizamos a cada 45 minutos. Existe a transmissão do sentimento de segurança que tranquiliza o consumidor de que aquele lugar é confiável e ele não vai voltar para casa e transmitir alguma coisa para sua família. E, por fim, eu só queria destacar uma mudança. A Érica falou aí dos restaurantes fantasmas, essa é uma mudança mental que é muito importante. Algumas semanas também eu participei de uma reunião com gestores de shopping e eles falaram, caramba, acabou, não tem o que fazer, nosso negócio acabou, é apocalipse mesmo. Mas você tem que entender que o que você está entregando é experiência, varejo, produtos. E agora, se a pessoa está trancafiada em casa, aonde que é o espaço de compra dela? É em casa. Onde é que é o playground dos filhos? É em casa. Onde é que é o restaurante? É em casa. Então já tem gente que está acordando para isso. Por exemplo, os restaurantes em Nova York estão mandando, junto com a comida, eles estão mandando quebra-cabeça, giz de cera, eles estão mandando um pedacinho de espaço kids para os pais poderem entreter os filhos naquele momento que a família está lá sentando para comer. Tem empresa mandando board com sugestões de Netflix. Quando a pessoa faz um pedido. Então, entender que agora o espaço de convívio prioritário são as casas das pessoas, e elas estão lá entediadas, estão lá brigando, estão convivendo mais do que nunca, sorrindo, se divertindo, sei lá o que elas estão fazendo, mas o fato é que o ambiente de compra por hora é dentro das residências. E só para fechar, uma tendência que é muito importante é empatia, ter até a percepção do que está acontecendo, né? Então as pessoas estão apreensivas, com medo de perder o emprego, sei lá o que vai acontecer com a economia, mas o baque vai ser significativo, então não adianta sair correndo para fazer comunicação de fundo de funil, oferta, muita gritaria, muito marketing forçado, porque a empresa vai bater o olho e vai falar, peraí, essa empresa não está entendendo o que eu estou passando. É a crise que os influencers estão passando, tipo a menina que fez uma festa no sábado, divulgou e teve que agora cancelar o Instagram dela, né? E na semana passada uma outra influencer fez uma live mostrando o seu armário de bolsas que valiam mais de 25 mil reais, o que é uma coisa de um bom grado incrível no momento em que as pessoas estão perdendo o emprego. Então, ter essa sensibilidade do que o outro está passando é tendência para qualquer negócio. Perfeito. Tem uma denota que eu gosto bastante sobre análise de tendências e tal. Eu acho que eu li sobre isso no livro Abundância, do Thomas Jeans, se eu não me engano, que ele conta que no final do século XIX reuniram os maiores urbanistas do mundo todo em um congresso na Holanda para pensar quais seriam os principais problemas para o século XX. E foram 3 dias de congresso, eles analisando, vendo todas as estatísticas, eles chegaram à conclusão que Nova York, Londres, as principais capitais do mundo estariam afundadas antes de 1920 em estercos de cavalo. Só que não contavam com o surgimento de um cara chamado Henry Ford que iria produzir, né, o seu Ford em alta escala. Então, é muito importante a gente estar ligado nas tendências, mas a mensagem para os empreendedores é quem dita as tendências normalmente é o consumidor e é o empreendedor também. Então, estar ligado nas tendências sempre é fundamental, e também na análise do comportamento do consumidor. E Ford também tinha uma frase que se ele perguntasse para o cliente dele na época o que ele queria, ele ia responder, eu quero um cavalo mais rápido. Né? Então, uma das mensagens para o empreendedor aí que olhou essa aula de tendências, é muito importante estar ligado nisso, mas também como adaptar o seu negócio para o que está por vir desconhecido também, acreditar na sua intuição e, enfim, né, esses urbanistas provavelmente não estavam vendo o que estava acontecendo
ali no interior dos Estados Unidos, provavelmente. Tá vendo, Érica? O Everton falou que as nossas tendências estão furadas. Já era. Eu quis reforçar a importância disso, né? De estar ligado no que está acontecendo. Provavelmente esses urbanistas eles estavam mais presos ali dentro do contexto acadêmico, né? Provavelmente. Mas até a provocação sobre isso dessa análise, né? Se o país vai estar afundado em esterco nas principais capitais do mundo, é uma análise que a gente precisa fazer, que é necessária, né? Apesar de a gente ter começado a nossa transmissão falando da importância de focar no que importa, mas o nosso alcance também chega em gestores públicos, algo que está sendo muito discutido, né? É uma crise quase global de internet, de infraestrutura que a gente precisa desenvolver para essa transformação digital ser possível. Na visão de vocês, o que o Brasil precisa de transformação para gerar a infraestrutura para que essa transformação digital ocorra? E também para os empreendedores e entusiastas que estão nos ouvindo, também podem ser grandes oportunidades, né? Então, os problemas ali têm as oportunidades também. Agora, um panorama um pouco maior, né, de infraestrutura nacional, digamos assim. Não sei se posso falar de tendência, né? Mas a revisão de crenças e valores, né? É uma coisa que vem sendo discutida. Quando você fala de governo, é visto que as ações não vêm só do governo, não é uma coisa esperar do governo, né? Então, a gente já vê movimento das empresas querendo trazer a transformação e com a necessidade da infra, né? A infra realmente ela é importante. Se perguntar se a gente está pronto, eu acho que é até legal falar que a gente nunca está pronto, né? A gente está construindo. Então, temos um grande passo aí quando você fala que já é possível hoje estar aqui falando em videoconferência para várias pessoas que vão poder assistir depois, é porque tem uma infra mínima. Mas, com certeza, a gente precisa reavaliar e ver e colocar em prática alguns pontos já colocados no governo, mas que realmente está faltando, né? Que é a relação de infra, de pessoas, porque não vai adiantar nada você ter uma infra incrível se você não tem pessoas inteligentes para utilizar essa infra, não tem empresas inteligentes para utilizar essa infra. Então, é um momento de se encontrarem novamente, né? E observar esses pontos de infra, pessoas, governo, e recomeçar do zero. Eu também acredito muito nisso. Eu sempre repercuto uma estatística que eu vi no ano passado e eu fiquei completamente surpreso. Eu sempre usava ela para falar das empresas que estavam se hiperdigitalizando, estavam se excedendo na digitalização, né? Então, tudo era através de bots, tudo era através de assistente virtual, tudo era através de pergunte para Alexa, para não citar outros nomes, enfim. Então, todo mundo acreditando, e eu falava, isso é um estigma de acreditar que todo mundo é millennial, todo mundo tem o último iPhone e todo mundo mora em São Paulo. E o Brasil é bem mais diverso do que isso, né? Então, para quem viaja bastante, para quem tem a chance de conhecer os rincões do Brasil, no ano passado saiu essa estatística, que 48 milhões de brasileiros não sabem o que é a internet, nunca usaram, não têm a menor ideia do que é. Então, e agora essa corrida ao resgate aí dos R$600 está demonstrando isso, né? Estatística aí de mais de 40 milhões de brasileiros que o governo simplesmente não consegue ter um ponto de contato, né? As pessoas tendo que... Você cria um aplicativo para a pessoa fazer o resgate, mas para validar o CPF dela, ela tem que virar à noite debaixo de chuva numa fila. Então, quer dizer, uma contradição terrível. E esses 48 milhões de brasileiros sem internet, eles totalizam uma população maior do que o estado de São Paulo, que tem 45 milhões. Então, nós temos uma coisa do tamanho do estado de São Paulo perdida no meio do Brasil. Quando você olha em disponibilidade de 3G, eu não estou falando de 4G, nem 5G, 3G, está em menos de 75% das cidades brasileiras. Então, em mais de 25% das cidades, você vai pegar aquele famoso ED, aquele lá dos anos 90, que você não conseguia nem carregar uma página. Então, como é que a gente avançou muito, isso é fato. Então, poder estar aqui fazendo uma conferência como essa, fazendo um evento online, uma coisa notável, uma coisa... o consumo de internet no Brasil aumentou 40% nas últimas 3 semanas e está funcionando razoavelmente bem.
Agora, eu entendo infraestrutura não só como acesso, mas do outro lado, será que a pessoa tem um dispositivo mínimo, né? Então, conversando com vários empreendedores que desenvolvem aplicativos, o que eles falam? Que eles não conseguiam entender num primeiro momento por que o aplicativo era instalado, desinstalado, instalado, desinstalado. Resposta, a pessoa não tem memória no celular para ter mais de um aplicativo. Então, você imagina o share of memory dentro do smartphone dessa pessoa, para ela instalar o teu aplicativo, ela tem que derrubar outro. Então, tem um desafio no Brasil de desigualdade que é uma coisa monumental, e alguns estão apostando que a pandemia, claro, tem esse lado lindo da gente poder melhorar uma série de coisas, quebrar esses preconceitos, como eu falei, telemedicina, é muito melhor a pessoa ter uma consulta de alguma maneira através do Skype do que ficar numa fila do SUS por meses e de repente esse problema se agravar, porque ela não consegue apresentar um exame, né? Agora, de outro lado, nós temos que pensar nessas pessoas desfavorecidas, né? Então, por exemplo, tem alguns estados enquanto nação, que eles já aprovaram que o acesso digital é um direito básico, tão importante quanto o direito à água, à luz e qualquer outro deslocamento. Então a pessoa tem que ter alguma forma de acessar a internet, senão simplesmente você não consegue falar com ela, não consegue se desenvolver. Então são questões aí que eu acho que são muito importantes. Então tem alguns apostando que tem um viés de aumento de desigualdade que é importante, porque tem muita gente que vai estar em home office, vai estudar, vai melhorar, vai ler seus livros, tal, mas não tem home office para quem está debaixo da ponte, né? Então essa pessoa não está assistindo a nossa live nesse momento. Então, como é que nós equalizamos melhor essas questões? Acho que são coisas extremamente relevantes. Poxa, excelente. Uma aula aí. Eu acho muito importante a gente trazer essas pautas, porque eu acredito que o primeiro passo da mudança é pela conscientização de quem tem esses privilégios, como o Arthur falou, de trabalhar de casa, de ter acesso à internet. Quando a gente percebe que tudo isso que a gente tem no nosso dia a dia, que já é cotidiano, que a gente nem para ser grato mais porque já virou mato, como diz meu avô, cara, a gente perceber que talvez, nem indo muito longe, né, talvez aqui no próprio estado do Paraná, provavelmente vão ter situações de regiões que não chegam em internet, ou talvez até na nossa grande capital aqui também tenha, nos faz pensar, né, como a gente pode mudar. E eu acho que o primeiro passo é a gente ter essa conscientização que existem esses grandes gaps no nosso Brasil, e quando a gente fala em transformação digital, não pode ser apenas para o topo da pirâmide, né? Tem que levar todo mundo junto, assim, senão a gente não vai construir nada de novo. Mas até me permita, desculpa, Everton, me permita só fazer um comentário adicional, mas tem muita boa notícia no meio disso tudo, então desculpa cortar a nossa sequência aqui, mas tem casos louváveis. Por exemplo, o caso da Prefeitura de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, eles estabeleceram como meta, em uma semana, 100% das crianças, a gente está falando de mais de 21 mil crianças, todas elas estudando online. Daí, o que aconteceu? No primeiro momento, eles viram que mais de 2 mil crianças simplesmente não faziam login, não participavam, foram lá na casa das pessoas, a pessoa falou, então, mas eu não tenho nada disso, eu não tenho tablet, não tenho celular, não tenho nada. E aí as grandes empresas se mobilizaram justamente para fazer uma coleta de smartphones usados, tablets, devices usados, para disponibilizar. Num primeiro momento, as crianças começaram a usar o Wi-Fi do vizinho, começaram a fazer uma movimentação nesse sentido. Mais uma vez, houve uma movimentação para entregar pelo menos um chip com o mínimo de dados para a pessoa fazer uma conexão. Então, quer dizer, é uma cidade que acabou de ganhar 10% de população de formação elementar, que antes estava completamente fora da internet, e a pandemia agora digitalizou essas famílias. E os relatos são que a criança passou a consumir isso e o pai nunca tinha ouvido falar de internet, estava dentro desses 48 milhões, em perímetro urbano, numa cidade que tem um IDH altíssimo. Então, tem muita coisa bacana acontecendo também, provocada pela pandemia. Sim. Por isso que é importante a união, né, do governo, empresa, da sociedade em si, para que realmente aconteça casos louváveis como esse de Jaraguá do Sul. Perfeito. A nossa
nosso webinar na sequência, às 19 horas, vai ser sobre ecossistema empreendedor, que vai ser com o Lucas e com a Cris Alessi. Fantástica. Vai tratar dessa simbiose que precisa acontecer, dessa união dos diversos agentes para que essas mudanças ocorram, né? E nós, da associação, somos entusiastas disso para que isso ocorra com mais frequência. A nossa ideia é ser um hub de conexão também. Poxa, excelente, gente. Excelentes reflexões. E sobre o otimismo desses bons exemplos que o Arthur disse, a gente teve o cuidado também de começar com o primeiro webinar do nosso congresso, foi sobre como manter o otimismo em tempos difíceis. A gente trouxe a Larissa da Conquer e o Vicente do Razões para Acreditar. E realmente, a gente tem que cada vez nos apegar mais nesses exemplos e ver como que a gente consegue trazer também para a nossa realidade aqui no Paraná, no Brasil como um todo. Foi muito bom assistir. Legal. Até para dar sequência aqui, uma das principais mudanças que pessoalmente mais me animam, que é algo que há muito tempo eu debato com os meus amigos, com os colegas de trabalho, é a forma de trabalhar, né? Eu defendi a tese que a gente, há 20 anos, a minha filha ia olhar para trás e falar: pai, sério que você trabalhava 8 horas no mesmo lugar, tinha que se deslocar, pegar ônibus, pegar carro, e você ficava no mesmo lugar trabalhando? É, 22 dias no mês. Eu acredito que essas mudanças, não somente home office, mas a forma de prestar serviço, tão parâmetro como é hoje, né, tão comum como é, na verdade comum não é a palavra, mas vão começar a surgir alternativas à CLT, né, profissionais cada vez mais capacitados vão ver que podem ser prestadores de serviço com mais facilidade, trabalhando para outros CNPJs, né. O que vocês enxergam dessas tendências em relação ao trabalho mesmo, ao nosso dia a dia, né? A grande maioria da população trabalha CLT, isso não vai mudar da noite para o dia, mas talvez a gente comece a enxergar alguma aceleração dessa transformação também. O que vocês podem nos dizer em relação a isso? Agora, olhando também para o colaborador, né? Como se preparar para essas mudanças e também para o empreendedor, como ele permitir para isso, né? Que várias empresas, vários empreendedores que a gente tem conversado têm percebido que poxa, essa função o meu colaborador consegue trabalhar perfeitamente de casa e para ele, para o empreendedor é bom, às vezes até diminui custos e ganha produtividade e o colaborador, por sua vez, ganha qualidade de vida. O que vocês têm para nos dizer nessas tendências? Bom, eu posso falar sobre sonho, né? Eu tenho um grande sonho, um grande desejo de autonomia das pessoas, né? E aí essa relação com o empregador seria com relação a entregas, né? E não, ele não é responsável pelo meu tempo, que eu estou com ele, mas o que eu entrego para ele. Então, eu acredito muito nessa visão. Então, é um sonho. Vi movimentos, claro, eu venho através da comunidade, né, junto com a Google e tal, e vejo que é possível, então, vejo em grandes empresas isso ser possível. Por quê? Mas aí você vai ver questões jurídicas, né, de CLT, que dificultam um pouco, mas você vê também que após o Covid é possível reavaliar isso, né? Que aí, ao invés de eu sou responsável por essa hora de trabalho, que nem sempre eu estou produtiva nessa hora de trabalho, eu tenho entregas que são possíveis ser feitas. Isso em determinados mercados, né? Claro que vão ter outras percepções em outras áreas, mas quando você fala de trabalho onde envolve escritório, envolve atividades que vocês utilizam o computador no trabalho, por que tem que ser naquele espaço físico, né? Então, é uma coisa que precisa ser reavaliada. Legal. Eu acho que tem um lado otimista e tem um não tão otimista em relação a isso. Não tão otimista é ver a reação de curto prazo de algumas empresas. O que eu quero dizer com isso? Algumas empresas, elas tiveram que partir para o home office ali em meados de março, e agora eu estou falando aqui pelo caso de conversar com alguns amigos e o que está acontecendo com eles em algumas empresas. Então, se torna possível voltar, só que tem algumas funções, por exemplo, no caso das pessoas que eu conversei, a pessoa falou:
caramba, mas eu tô com filho pequeno, mas eu tô com essa situação, eu tô com aquela, eu tô cuidando do meu pai, eu tô na... E tão logo passou a sensação de pandemia, a empresa voltou para o modus operandi anterior. Então, ele falou assim, caramba, o que você acha disso? Eu falei, infelizmente é uma empresa que não aprendeu absolutamente nada, né? Ela passou por uma transição e não tirou a parte boa dessa transição, né? Então, eu também estou muito com a Érica, e eu acho que a empresa que tem a necessidade de... As pessoas só são produtivas se elas estão na minha frente, elas só funcionam se eu estou olhando. Uma visão absolutamente pré-histórica, né? Uma visão taylorista. Essa pessoa está gerindo uma empresa em 1892, né? Então ela está fazendo teste de aumentar a luminosidade, baixar a luminosidade. O fato é, se houver confiança, competência e boas métricas, dá para fazer qualquer coisa de qualquer canto do mundo. Se tiver uma meta bem estabelecida, você tiver boas pessoas e você acreditar nelas, porque não adianta, você pode ter o melhor time do mundo, se você não acredita nele, você vai achar o seguinte, mas o pessoal tem que estar ali no escritório, tem que fazer reunião de cheque o tempo inteiro, senão a coisa não anda. E muitas vezes é uma insegurança tremenda do gestor. Então, mas aí o gestor que tem que fazer essa reflexão, por que ele não acredita? Mas o lado que eu acredito que é muito bom, eu estou vendo muita empresa, muita coisa acontecendo, e as pessoas falam, caramba, funciona, dá certo, e aí nós passaremos, como o Everton muito bem falou, nós passaremos a ter empresas mais enxutas, mais eficientes, menos trânsito, menos poluição e principalmente otimizando e maximizando o tempo das pessoas. Já que todo mundo reclama que a coisa mais escassa no mundo é tempo, tá aí uma bela chance de ganhar tempo de volta. Tá, excelente. Eu vou fazer a minha última pergunta, depois vamos olhar um pouco das perguntas que chegaram para a gente ali no YouTube para a gente encerrar. A minha última pergunta, pensando num grande público que a gente tem aqui na CP, que é o público varejista, né? Muitos deles, pelo Estado, estão fechados e também pode ser que tenha pessoas de outras cidades, de outros estados nos assistindo que também estão com as portas fechadas, e virou uma corrida para entrar no e-commerce, e a gente aqui na CP, estudando, tentando auxiliar o nosso associado nesse sentido, a gente sabe que não é assim, né? Eu vou abrir um site, vou começar a vender, é uma unidade de negócio totalmente diferente, que vai desde pensar a precificação, a forma que vai comprar, como vai organizar o estoque, enfim, são uma série de coisas que esse varejista precisa pensar, né? Então, uma das primeiras, até aproveito para dar uma mensagem, calma, né, nesse sentido, mas a gente sabe que não vai ter volta, talvez, antes de começar a pandemia, o e-commerce representava 5% do varejo, né, do total consumido do varejo no Brasil, 5 a 7%. E provavelmente isso tende a crescer um pouco mais, chegar a 10%. Conversando com o Thiago Dalvi da Orist, ele presumia que isso iria aumentar e acelerar essa curva de crescimento. Eu tendo a concordar com ele nesse sentido. Mas vocês, dentro desse cenário, né, pedindo calma e tal, que não precisa ser uma corrida, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Como se preparar para esse sentido, que eu acho que talvez essa é uma transformação digital para o empreendedor e também para quem trabalha nessas empresas e também para quem está buscando trabalho nesse momento, talvez seja um cenário para olhar. Tem bastante gente que está nos assistindo que, infelizmente, não está trabalhando mais por decorrência da crise e está olhando outras oportunidades, e eu acredito que esse segmento vai abrir bastante oportunidades para quem estiver capacitado para elas. Qual o caminho? Mais uma vez, né, só essas perguntas simples, né? Mas quais são as dicas que vocês dão para esse cara que ele quer começar no e-commerce, que ele tem a sua loja, tem uma rede de lojas, de repente, e ele quer começar forte no e-commerce? Quais são as alternativas que vocês enxergam para ele? Bom, vou levar para o lado que eu conheço bem, né? Então, o primeiro é entender como fazer. Então, conheço uma metodologia, que é o Design Sprint, mas tem Design Thinking e tantas outras que você pode aproveitar delas junto com a sua equipe e com profissionais da área, né? Então, não adianta falar assim, quero um site assim, o assado. Então, é legal que você tenha
um dos seus consumidores, né, entenda o que é uma persona e tal, e trabalhe com a empatia, para que ele esteja envolvido no processo de você trazer a transformação digital. Então, tem que ter o seu cliente, tem que ter profissionais que estão junto com você, que vai trazer vários insights, e aí ver o que já está sendo feito, a partir daí trazer novas ideias, passar pelo processo de ideação, prototipagem, validação, antes mesmo de lançar no mercado. Porque senão você vai fazer um grande elefante gigante e quando chega lá não era o que o seu consumidor queria, não era exatamente o que ele queria. Então, para a bola no momento, pensa, faz um trabalho de processo, de construção, faz uma validação e depois lança no mercado. Não sai fazendo por fazer, né? Não adianta ter 0800 sem telefonista, né? Então, você tem que envolver todos que já estão junto contigo e principalmente o teu consumidor para te trazer vários insights. Eu acredito muito nisso. Legal. Arthur? Eu acho uma coisa. Alô? Érica, você me ouve? Eu te escuto, só deu uma travada aqui do Arthur. Beleza, vamos esperar ele voltar, daqui a pouco ele já volta. Tem uma pergunta que foi até destinada para você, que é como que é? Desejo saber da Érica se o Google oferece ao MEI uma plataforma do tipo Google Analytics com um preço voltado ao MEI, porque hoje é inviável, segundo ele. Uau, para MEI eu tenho uma excelente notícia. Já ouviu falar do Google Meu Negócio? Busca Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma plataforma da Google onde você pode mostrar o seu negócio, o que você vende, o que você faz, com o seu horário de atendimento, no buscador. Então, se você fizer uma busca, por exemplo, por GBG Curitiba, no Google, você vai ver do lado esquerdo as respostas, né, o resultado da busca, e do lado direito você vai ver foto, você vai ver os depoimentos, vai ver horário de atendimento, telefone, todas as informações que você precisa colocar. Quando você tem acesso a essa plataforma, quando você entra dentro dessa plataforma, você tem essas informações de analytics, o que foi buscado sobre o seu negócio, como chegaram ao seu negócio, e de uma forma bem simplificada. É muito legal. E o que é melhor é de graça. O segundo melhor que é da Google. Então, é uma plataforma, foi pensada para MEI, mas todas as empresas devem utilizar, porque você tem a liberdade de divulgar o que você quiser. A plataforma é tua, é de graça, é de fácil acesso, e tem várias comunidades que mostram, que falam sobre isso, né? Então, online você vai encontrar mais informações sobre isso, e no próprio GBG também, né? Já falei que o GBG é de voluntariado e tudo é aberto e gratuito, então você pode participar com a gente também. Legal, fica a dica aí. Arthur, se quiser complementar, que bem no momento caiu a sua conexão. Estamos sem áudio, Arthur. Vamos lá, voltou? Voltou. Bacana. Falei que há 15 minutos atrás eu elogiei as conexões no Brasil e ela me pegou aqui. Mas o que eu falava do e-commerce, eu acho que vocês já devem estar na próxima pergunta, mas só complementando meu comentário, eu acho que, assim como qualquer coisa na vida, ajuda muito conversar com quem já está num estágio mais avançado. Então, em vez de perder incontáveis horas aí em tutoriais, em procurar material, o caminho mais curto não é um atalho, mas é falar com quem já trilhou aquele caminho. Então, liga para alguém, fala com alguém. Eu tenho visto muito isso em vários setores. Procura alguém que já trilhou isso, porque a pessoa vai te dar muita dica de ferramenta, ela já passou por isso, vai te ajudar bastante. E com relação ao e-commerce, eu acho que para muitos negócios, o e-commerce, como você falou antes, alguns estimam de 4% a 7%, e para muitos negócios eu acredito que era um dilema assim do ovo e da galinha. Faturava pouco, daí não dava muita atenção. Então vai ser um momento agora para dar atenção para o online, porque na verdade é o que tem para esse momento, mas na saída disso tudo você tem que enxergar isso como mais um canal, mais uma fonte de faturamento, mais uma coisa para acelerar o teu negócio, para fazer ele crescer. Perfeito, legal.
A última pergunta ali da nossa audiência: como ter um atendimento humanizado na transformação digital? Eu gostaria, se a pessoa me permitir, complementar a pergunta, que muito se fala, né, inteligência artificial, da substituição dos empregos por máquinas, assim, mas eu acho que, e eu ouvi isso, eu levo isso muito, muito a sério, que a máquina ela não consegue substituir as pessoas que têm propósito, né, que tem uma intenção de fazer. O que é automatizado, ela vai facilitar a nossa vida, mas não vai substituir em geral as pessoas, assim, né? Eu, pelo menos, não. É uma filosofia que eu tenho, assim. E as pessoas com pessoas, né? A gente faz negócio com pessoas. Então, como trazer essa humanidade nesse momento que a gente está cada vez mais digital, né? No WhatsApp, no e-commerce, como que essa parte humana pode fazer a diferença para os negócios nesse momento? Vai lá, Arthur. Não, por favor. Eu já fiquei sem graça na hora da apresentação, que eu fui apresentado antes. E eu tô sem graça que só eu respondo primeiro, mas vamos lá então. Como ter um atendimento mais humanizado? Eu acho que eu vou muito nessa do Everton mesmo. Eu acredito nisso, que as pessoas gostam de ser atendido por pessoas. O que pode ser automatizado são coisas do tipo que hoje já é um pouco mais possível, né, de você conseguir uma segunda via, coisas que não remetem a você conversar com uma pessoa. Sim, existe inteligência artificial, mas cá entre nós ela não está tão evoluída assim, né, não está tão inteligente. Mas é possível, quando você precisa atender um grande número de pessoas, você ter ferramentas que ajudem nisso. Para ser mais humanizado, ela ser pensado antes e ter profissionais, por exemplo, quando você fala de experiência do usuário, X e tal, está envolvido, porque eles entendem muito bem sobre empatia e o que o consumidor quer. Para ser humanizado, você tem que entender o que ele quer de fato. E aí sim, vem o digital, vem a ferramenta tecnológica para auxiliar nisso. Mas sou muito nessa do Everton também, gosto muito de pessoas. Desenvolva pessoas. Não, eu também 100% nessa linha e tem uma visão muito distópica, muito rasa também, porque o que nós temos nesse momento são aplicações de uso de inteligência de propósito específico. Então, o medo que as pessoas têm é a criação de uma inteligência artificial de propósito amplo. Nós não estamos nem há décadas disso, nós nem começamos a fazer cócega no que seria necessário para poder ter real substituição de trabalhadores em toda a sua complexidade. O que nós temos são ferramentas que empoderam as pessoas. Então a competição não é gente versus máquina, é gente com máquina versus gente sem máquina. Então é a mesma coisa. Se alguém quer compreender como é que é a batalha da inteligência artificial, é só você ir para o interior do Paraná e ver o que acontece com o agricultor que tem a melhor máquina, com os melhores sensores. Ele colhe muito mais do que o vizinho e o vizinho está apertado de dinheiro. É tão simples quanto isso. Então, não é esse futuro distópico. E outra coisa, a tecnologia serve para resolver coisa chata, coisa que ninguém quer fazer. Então, colocar pagamento em automático, resolver coisa que é completamente aborrecida, justamente para sobrar tempo para poder ser mais humano, para poder fazer as coisas que você, com livre escolha, escolheria fazer. Então, é muito nessa linha, usar o máximo, use tudo que você puder de tecnologia. O Everton estava falando antes, eu me considero um cara tecnológico. Então, incorpore tecnologia para fazer sua vida mais feliz, mais fluida, né? Então, eu acho que é muito isso, mas essa visão de pessoas que serão substituídas, na verdade não é isso. O que todo mundo quer nós não toleramos a intervenção humana em coisas que deveriam ser feitas por máquina. É isso que chateia o usuário, é quando ele vê uma coisa que já deveria estar automatizada e tem lá uma pessoa colhendo assinatura, imprimindo segunda via, como a Érica falou, pegando carimbo, te fazendo ir de um lado para o outro. Então, assim, o nosso aborrecimento não é com a pessoa, é com a pessoa fazendo uma coisa que deveria ser uma máquina. Excelente, pessoal. Poxa, uma aula aí, a gente já bateu uma hora de conteúdo de primeiríssima qualidade. Meu sincero agradecimento, assim, a gente bate mais uma vez o nosso objetivo de trazer conteúdo
gratuito e de qualidade para o pessoal que nos assiste. Esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal, no canal também do nosso apoiador da Henrique TV aqui. E para finalizar, como de costume, eu gostaria de, nas considerações finais de vocês, uma mensagem de otimismo para quem está nos assistindo, e também, se possível, uma dica de um livro ou de algum outro tipo de conteúdo que vocês estão consumindo nesse momento. Vocês são empreendedores também da área de educação, eu imagino que vocês também têm alguma sugestão também de acessar o conteúdo de vocês, que pode, com certeza, são conteúdos de altíssima qualidade. Deixamos aqui a chancela ACP nisso também para a nossa audiência. Enfim, a contribuição final de vocês. Legal. Aproveito para agradecer, Everton, e parabéns a toda a equipe pelo congresso, fantástico, muito bom e necessário. Uma mensagem de otimismo cara, acredite nas pessoas. Então, a gente conversou bastante, o Arthur falou sobre você tem que acreditar no seu colaborador e acreditar em você também, que você está pronto para a transformação. E, se não está pronto, se desenvolva para isso, né? É possível, é muito possível. A gente vê a evolução das pessoas, principalmente quando começa a trabalhar com o seu desenvolvimento pessoal, com suas características empreendedoras. Então, acredite nisso e desenvolva a sua equipe para isso, né? Porque juntos vocês passam por essa transformação e constroem um futuro bem melhor, com certeza. E aí, algumas referências que eu acho bem interessante estarem seguindo aí, de livro, por exemplo, Sprint Inegável, além de ser um excelente conteúdo para você saber como inovar, né? Você já sabe que é importante inovar e que tudo está sendo falado sobre inovação e tal, mas como fazer isso? É muito bom botar isso em prática, né? Então, o livro mostra isso com exemplos de vários mercados. Uma leitura também que eu considero interessante é a revista Horizontes, que é da Sociedade Brasileira de Computação. Então, ali você vai ver o que estão vendo, falando sobre tecnologia, e acompanhar isso é bem importante, por mais que hoje você levanta uma pedra, tem uma live, você começar a filtrar o que você vai acompanhar. Então, siga profissionais relevantes e que realmente tenham um conteúdo interessante para isso, né? Recomendo também o GBG, o Google Business Group, né, o site do GBG. Todos esses links eu vou passar ali para o Everton, ele vai compartilhar com vocês. As referências também que eu trouxe, do El País e tudo mais. Então, ali na comunidade, a gente também tem o nosso blog, e aí ali você vai ler de vários assuntos sobre felicidade, criatividade, produtividade, potencializar suas competências e tudo mais. Lá é bem legal, também estou falando de Design Sprint lá. Tem o site Sprint XP também, para vocês acompanharem, falando um pouquinho do Design Sprint. Tem um curso aí no ar, convido vocês a participarem. Siga a gente também nas mídias sociais, né, porque eu acredito que a gente consegue contribuir quando a gente constrói junto, né? Eu gosto muito da fala que a gente não é uma rede, porque rede são pessoas conectadas e tudo mais, mas quando essas pessoas estão conectadas com um propósito, elas são uma comunidade. Então, façam parte da comunidade da CP, a comunidade do GBG, várias outras comunidades que vão te inspirar a ser melhor. Isso é que importa. Então é isso, muito obrigada por tudo, foi um prazer, pela primeira vez junto com o Arthur, o Everton já conhece há algum tempo, espero ter contribuído de alguma forma e espero encontrar vocês mais vezes. Um abraço e até a próxima. Legal, obrigadão. Muito bom, eu queria agradecer antes de tudo a Érica, com tudo que eu aprendi com ela hoje, então sempre referências muito interessantes, adorei. Queria agradecer o Everton, que me procurou aí para fazer o convite, e todo mundo que está nos assistindo, né, que dedicou uma hora. A Érica falou uma coisa que é muito verdade, nós temos uma concorrência de lives que é brutal, então por alguma razão você escolheu nos assistir e ficou até aqui, até nos recados finais, então fica o convite do meu lado, me procurar. Se você digitar Arthur Igreja, você vai me achar no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, toda semana tem conteúdo, tem o meu podcast no Spotify também, eu estou falando sobre tudo que está acontecendo, e principalmente convite para o meu canal no Telegram, que é t.me/Arthur Igreja. Por quê? Porque ali eu concentro todos os meus conteúdos, então todas as entrevistas e também coisas que eu estou lendo. Tudo que está me chamando a atenção eu vou colocando ali para as pessoas irem recebendo esse conteúdo. Eu lancei faz pouquíssimo tempo, mas está uma movimentação bem bacana. Então, mais uma vez, é t.me/Arthur Igreja.
Nos vemos online em todas essas redes aí. Hoje eu publiquei um artigo que está lá no LinkedIn falando sobre uma análise e por que a situação no Paraná tende a ser substancialmente melhor do que nos outros estados. Então, se você me procurar lá no LinkedIn, você vai ver um estudo aí que me tomou a madrugada inteira e o dia de ontem também, com muita planilha, muito número, falando sobre o cenário atual. Então, a gente continua esse papo aí em outros canais. Obrigado pelo convite aí, nos vemos na próxima. Legal, Arthur, obrigado. Também de livro indicar o seu, né? Isso aí é um pouco de presunção. Legal, gente. Poxa, também indicando aí para o pessoal que nos assistiu até agora, muito obrigado. A concorrência é gigantesca nesse período. A gente pretende continuar fazendo pós-pandemia, trazendo esses conteúdos gratuitos, outros conteúdos mais aprofundados que você poderá acessar na escola. Logo mais, às 19 horas, a gente vai bater um papo sobre ecossistema empreendedor no Paraná, conteúdo muito legal. A Cris Alessio, da Agência Curitiba, vai falar o que o pessoal está fazendo no Vale do Pinhão, o que a Prefeitura está pensando em relação a esse ecossistema. E a gente também traz o Gustavo Tacla, que é vice-presidente aqui da Associação Comercial, para a gente ver ele também. E o Lucas Tomás, que ele é da Volpe, toca diversos hubs de inovação aqui da cidade, coworkings e tal. Então, mais uma vez, trazendo essa essência colaborativa da CP, algo que a gente acredita muito, e eu acho que é um conteúdo muito complementar do que a gente conversou aqui. Érica e Arthur, muito obrigado. Obrigado de coração mesmo pela disponibilidade de vocês. O que vocês recomendaram, a gente vai mandar no e-mail de todo mundo que se inscreveu nessa live. A gente teve mais de 650 inscritos, então ficamos muito felizes com o interesse do pessoal. Mais uma vez, obrigado. Pessoal que nos assistiu até aqui, muito obrigado mesmo. Esse conteúdo foi preparado para vocês, então a ideia era conteúdo de empreendedor para empreendedor, independente do CNPT, CNPJ ou não, tá? Contem com a CP, contem conosco, estamos aí à disposição. Uma grande noite e amanhã tem mais, hoje à noite tem mais conteúdo gratuito aqui no portal da CP, tá bom? Abraço, até a próxima.